Hoje vamos falar sobre os distúrbios circulatórios. Antes de saber dos distúrbios, vamos relembrar. Êmbolo trombótico é o fragmento, que é o êmbolo, composto de material do coágulo sanguíneo trombótico. Ele pode aparecer em qualquer lugar do corpo, mas as veias dos membros inferiores e da pelve são locais mais comuns. O trombo é um coágulo sanguíneo resultante de lesão do revestimento do vaso. Pode ocorrer em artérias e veias. A formação de coágulos, a coagulação ou a coagulação do sangue são um processo corporal normal, mas complexo, que seja projetado impedir sangrar em resposta a um ferimento ou cortar. Contudo, às vezes os coágulos de sangue formam em lugares críticos, tais como o coração, o pulmão ou o cérebro, e podem causar complicações sérias se não são tratados a tempo. Hemostasia é a resposta fisiológica normal do corpo para a prevenção e interrupção de sangramento e hemorragias. A hemostasia resulta no bloqueio de qualquer lesão vascular. De maneira geral, a hemostasia garante a fluidez do sangue e a integridade dos vasos sanguíneos. Anormalidades na hemostasia podem resultar em sangramento, hemorragia, ou na formação de coágulos no sangue, trombose. Aqui nós temos uma figura que mostra bem a hemostasia. Tem a hemostasia primária e a hemostasia secundária. A primária, ela estanca o sangramento, e a secundária, ela evita o ressangramento. Ok? Aqui tem o vaso, o fluxo de sangue normal e um fluxo de sangue obstruído. Então, nós temos algumas figuras de uns membros inferiores acometidos, né, por esse fluxo sanguíneo obstruído. E a gente vai falar sobre trombose. A trombose é uma condição que afeta o corpo humano por meio de formação de um ou mais coágulos que acabam por impedir o fluxo sanguíneo de fluir normalmente por dentro das veias e das artérias que integram o sistema circulatório. Existem diferentes tipos de trombose, sendo que eles se relacionam de acordo com a área do corpo onde a trombose está localizada. Essa é uma condição que acomete mulheres com mais frequência, sendo que homens também podem apresentá-la. Existem diferentes causas para a trombose, sendo que essa é uma condição comum após longas internações hospitalares com amplo período de imobilidade, após viagens prolongadas em aviões e ônibus e após o uso contínuo de medicamentos anticoncepcionais e de reposição hormonal. Onde a trombose pode acontecer? Como a trombose acomete o sistema circulatório, o paciente pode apresentar trombose em qualquer lugar do seu organismo, onde existam veias e artérias. Essa é uma condição mais comum nos membros inferiores, como coxas e pernas, mas o paciente também pode apresentar trombose nos pés e trombose nos braços. Nem sempre o paciente que possui trombose apresenta sintomas. Quando isso acontece, é comum que ele sinta dor, inchaço corporal, ardência, calor no local do coágulo, alteração na área do coágulo, que pode ficar vermelha, azul ou arroxeada, rigidez na musculatura da região, e se o coágulo vai até o pulmão, o paciente pode apresentar ainda dor no peito e nas costas, tosse com sangue e respiração curta e rápida. Os tipos de trombose. Existe a trombose venosa profunda, que é conhecida como TVP, é o tipo mais corriqueiro de trombose, sendo que geralmente afeta uma ou mais veias localizadas na parte inferior do corpo, como as coxas e panturrilhas.
Trombose arterial é o tipo de coágulo que se forma nas artérias presentes dentro do organismo, como a aorta. Trombose pulmonar acontece quando o coágulo se desloca do local onde ela se originou, como as pernas, por exemplo, e se transporta pelo corpo do indivíduo até chegar ao pulmão. Uma vez que o coágulo se instala no pulmão, o paciente pode acabar com uma condição chamada de embolia pulmonar. Trombose cerebral acontece quando o coágulo sai da perna, se movimenta pelo corpo e vai parar no sistema circulatório até chegar ao cérebro. Aqui temos uma figura onde mostra trombose venosa profunda, ou TVP, os glóbulos vermelhos, né, passando livremente, os coágulos, o coágulo em formação, o trombo, a válvula venosa e os coágulos desprendidos, ou seja, o êmbolo. E aqui ele sobe e vai causar, então, a trombose venosa profunda. Trombose venosa profunda, TVP, conhecida como flebite ou tromboflebite profunda, é a doença causada pela coagulação do sangue no interior das veias, vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração em um local ou momento não adequados. Devemos lembrar que a coagulação é um mecanismo de defesa do organismo. As veias mais comumente acometidas são as dos membros inferiores, cerca de 90% dos casos. Os sintomas mais comuns são edema e dor. É uma patologia mais frequente em pessoas portadoras de certas condições predisponentes. Uso de anticoncepcionais ou tratamento hormonal, tabagismo, presença de varizes, pacientes com insuficiência cardíaca, tumores malignos, obesidade ou a história prévia de trombose venosa. Outras situações são importantes no desencadeamento da trombose: cirurgias de médio e grande porte, infecções graves, traumatismo, a fase inicial da gestação e o puerpério, ou seja, o pós-parto, e qualquer outra situação que obrigue a uma imobilização prolongada, paralisias, infarto agudo do miocárdio, viagens aéreas longas. Entre as condições predisponentes, é importante citar ainda a idade avançada e os pacientes com anormalidade genética do sistema de coagulação. A TVP pode ser de extrema gravidade na fase aguda, causando embolias pulmonares, muitas vezes fatais. Embolia pulmonar é causada pela fragmentação dos coágulos e a migração destes até os pulmões, entupindo as artérias pulmonares e gerando graves problemas cardíacos e pulmonares. Na fase crônica, após 2 a 4 anos, os principais problemas são causados pela inflamação da parede das veias, que, ao cicatrizarem, podem levar a um funcionamento deficiente desses vasos sanguíneos. O conjunto das lesões, que são os pigmentos escuros da pele, grandes varizes, inchação de pernas, eczemas e úlceras de perna, é chamado de síndrome pós-flebítica. Esta complicação leva a imensos problemas socioeconômicos por ser de tratamento caro, prolongado e extremamente penoso em suas repercussões sociais. A TVP é muitas vezes assintomática. O diagnóstico clínico é difícil. O exame mais utilizado para o diagnóstico da TVP é o ecocolor Doppler. O tratamento é feito com substâncias anticoagulantes,
que impedem a formação do trombo e a evolução da trombose, ou fibrinolíticos, que destroem o trombo. Mais modernamente e em situações selecionadas, o tratamento da TVP pode ser feito na própria residência do paciente, usando-se as heparinas de baixo peso molecular. Ok? Mitos e verdades sobre a trombose. É possível prevenir a trombose? Verdade. Além do acompanhamento médico, qualquer pessoa pode tomar medida de prevenção. Muitas delas podem ser incorporadas no cotidiano. Algumas das dicas são exercitar-se ou fazer pequenas caminhadas regularmente, controlar o peso, evitar o cigarro, movimentar as pernas durante longos períodos sentada, usar meias elásticas no caso de insuficiência venosa, sempre com orientação médica. Apenas mulheres têm a trombose? Mito, é mentira. A incidência de trombose é igual nos dois sexos, quando não estratificado por faixa etária. Quando é avaliada apenas a faixa entre 20 a 40 anos, a incidência é um pouco maior nas mulheres, exatamente pela maior exposição a fatores de risco, como anticoncepcionais e gestação. Por isso é que dizem que perguntam, em mulheres é mais comum. Dentro dessa faixa etária de 20 a 40 anos, sim, por conta de uso de anticoncepcionais e por conta da gestação. Dor é um dos sintomas da trombose? Verdade. Os membros inferiores são os locais mais comuns de trombose. E os principais sintomas são edema, inchaço, a vermelhidão, a dor e o calor local, além de dor nas pernas. Ao exame de imagem é essencial para o diagnóstico da trombose? Verdade, é imprescindível a realização de um método de imagem sempre que há suspeita clínica para confirmar e localizar o coágulo. Gestantes podem desenvolver a trombose? Verdade. O corpo da mulher passa por uma série de mudanças durante a gravidez. O organismo se prepara para a situação do parto, aumentando as substâncias procoagulantes no sangue. O resultado é um risco 6 vezes maior de trombose durante a gestação. No período de pós-parto, durante aproximadamente 40 dias, esse risco chega a ser 15 vezes maior, devido a essas substâncias que vão aumentar, né, causando a coagulação do sangue. Então, o que é trombo? O trombo é formação de coágulo em algumas regiões do corpo. Os sintomas podem ser assintomáticos, mas os indícios mais comuns são calor localizado, dor, vermelhidão e rigidez da musculatura. Arterial, a coagulação sanguínea ocorre nas artérias que levam oxigênio para o corpo, bloqueando-as totalmente. Com a obstrução total das artérias do cérebro, por exemplo, ocorre o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Venosa, forma mais comum da doença, é causada pela coagulação do sangue no interior das veias, que transportam sangue de volta para o coração. Então, aqui na artéria pulmonar, os trombos estão impedindo o fluxo sanguíneo. E o fluxo sanguíneo está passando lentamente ao lado do trombo aqui. Então, por isso causa a dor, edema, vermelhidão, ok? Tromboembolismo pulmonar, chamado também de TEP. A embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar é a obstrução de uma das artérias pulmonares, impedindo desta forma a normal circulação sanguínea, como nós vimos no desenho do quadro anterior. Uma artéria é um vaso que permite transportar o sangue até os órgãos.
Quando ocorre uma obstrução, a artéria fica entupida. O sangue não pode circular normalmente, logo, não chega convenientemente aos órgãos afetados. As porções de pulmão irrigadas por cada artéria bloqueada não são vascularizadas e podem morrer. Acontece o infarto pulmonar. Assim, torna-se mais difícil os pulmões cumprirem a sua função, ou seja, fornecer oxigênio ao resto do corpo, originando um quadro clínico que pode ser fatal, pode matar. Contudo, o tratamento imediato reduz o risco de morte. Veja mais informações em tratamento de embolia pulmonar. Na maioria dos casos, a embolia pulmonar é provocada por coágulos sanguíneos que se formam nos membros inferiores, nas pernas, e migram para os pulmões. No entanto, esses coágulos podem, mais raramente, provir de outras partes do corpo. Nesse sentido, as medidas preventivas de modo a evitar que se formem coágulos sanguíneos nos membros inferiores são muito importantes para prevenir o tromboembolismo pulmonar. Aqui tem um desenho, né, também mostrando coágulos sanguíneos nas artérias, os pulmões, o coração, coágulos sanguíneos que migram para os pulmões. Eles vêm dos membros inferiores, eles vão subindo e vão aos pulmões e para o coração. Flebite. A flebite é um termo utilizado para designar todo tipo de inflamação da parede das veias. Esta inflamação da parede do vaso permite a aderência de plaquetas, células responsáveis pela coagulação do sangue, e estas podem formar um trombo, levando à condição chamada de tromboflebite. Aqui é uma flebite causada por um tempo muito grande de um acesso ou um extravasamento de medicação, então indicando uma flebite, dor no local, eritema, edema, calor e endurecimento no local, hematoma, equimose. Eritema são as vermelhidões, hematoma e equimose são endurecimento e o roxo, tá? O arroxeamento da pele. Aqui um acesso venoso, ok? O trombo e a veia. Isso aqui vai causar uma vermelhidão e vai causar a flebite. Tromboflebite. A tromboflebite superficial é uma condição comum, representada por uma trombose venosa superficial, que é a formação de um pequeno coágulo em uma veia superficial e que ocasiona um processo inflamatório da parede venosa e dos tecidos vizinhos. De um modo geral, a trombose venosa superficial tem uma evolução benigna e as complicações são pouco frequentes. A causa mais comum é a de origem externa, ou seja, causada pelas agressões químicas, como a injeção na veia de soluções concentradas ou por tempo prolongado ou mecânicas, como punções e cateterizações. Menos frequentes são as que se originam por fatores relacionados aos próprios vasos. Então, é uma tromboflebite, pode ser causada por medicações, injeções e agressões químicas. A tromboflebite pode acontecer em uma veia superficial ou uma veia profunda. Sintomas da tromboflebite superficial: inchaço, vermelhidão na veia e pele afetadas, dor à palpação da região. Ao identificar esta situação, é recomendado ir ao hospital para que o médico solicite a realização de uma ultrassonografia com Doppler para verificar a extensão da doença e indicar o tratamento. Então, uma flebite superficial, tem essa foto aqui, ok?
Tromboflebite profunda é considerada uma urgência. Por isso, ao identificar alguns casos destes sintomas, é recomendado ir ao hospital para iniciar o tratamento o mais breve possível, pois há risco de coágulo sanguíneo deslocar-se e provocar trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. São sintomas de tromboflebite profunda: veias sobressaltada, inchaço do membro afetado, geralmente das pernas, dor no local afetado, vermelhidão e calor no membro comprometido, apenas em alguns casos. Esse é um exemplo, nessa figura, de uma tromboflebite profunda. Podem ver que as veias estão bem saltadas. Varizes. As varizes são veias superficiais anormais, dilatadas, cilíndricas ou saculares, tortuosas e alongadas, caracterizando uma alteração funcional da circulação venosa do organismo, com maior incidência no sexo feminino. As principais queixas clínicas dos pacientes são dor tipo queimação ou cansaço, sensação das pernas estarem pesadas ou ardendo, edema, principalmente ao redor do tornozelo, que frequentemente melhoram com a elevação dos membros inferiores. Agravam-se no fim do dia, quando se permanece por longo tempo em pé ou sentado, no calor, nos períodos próximo ou durante a menstruação e também durante a gravidez. Isso quase toda mulher tem, e o ideal é que seja elevado os membros inferiores para aliviar todas essas queixas clínicas. Ao longo do tempo, se as varizes não forem tratadas, pode ocorrer dermatite ocre, manchas amarronzadas, arroxeadas nas pernas, geralmente próximas aos tornozelos, confluentes, associadas ao espessamento e ressecamento da pele. Úlceras varicosas, alterações na pele descritas acima, podem levar ao desenvolvimento de feridas dolorosas, geralmente na parte interna do tornozelo. São aquelas feridas abertas que se abrem devido a essas manchas, e elas acabam abrindo em úlceras. Tromboflebite. Ocasionalmente pode haver formação de coágulos de sangue dentro das veias superficiais, com inflamação local e potencial progressão para a trombose venosa profunda. Desta maneira, pacientes com varizes importantes possuem um maior risco de desenvolver trombose venosa profunda, TVP, que é uma condição séria que requer atenção médica imediata e pode levar à morte. Então, temos que dar muita atenção também às varizes. Existem dois tipos de trombose. Quando o assunto é o tratamento, temos a aguda e a crônica. A trombose aguda é uma variedade da doença capaz de se curar sozinha, apenas seguindo-se as recomendações médicas e sem precisar fazer uso de medicamentos. Já a trombose crônica precisa de acompanhamento mais sério, fazendo uso de medicamentos anticoagulantes que auxiliam o paciente a voltar às suas condições normais. De forma geral, a trombose tem cura e basta seguir as recomendações médicas e fazer o uso correto das medicações para obtê-la, para obter a cura. Trombose arterial AVC. Além da trombose venosa profunda, existem também trombos que se formam nas artérias, bloqueando-as totalmente. Quando existe uma obstrução total das artérias do cérebro, por exemplo, ocorre o que é conhecido como acidente vascular cerebral. Nesses casos, a região a que o sangue não chega sofre um infarto cerebral e morre. O acidente vascular cerebral acontece quando os vasos que levam o sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral, que ficou sem circulação sanguínea.
É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for diagnosticado e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Desta forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato. Existem 2 tipos de AVC que ocorrem por motivos diferentes: AVC hemorrágico e AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando há obstrução de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais, que acabam morrendo. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo ou um êmbolo. O AVC isquêmico é o mais comum e representa 85% de todos os casos. O AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia. Esta hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície entre o cérebro e a meninge. É responsável por 15% de todos os casos de AVC, mas pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico tem como causa principalmente a pressão alta descontrolada e a ruptura de um aneurisma. Então, a diferença do isquêmico para o hemorrágico, que o isquêmico há o interrompimento de oxigênio devido ao trombo, e o hemorrágico ao rompimento do tecido. Existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um acidente vascular cerebral. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, especialmente em um lado do corpo, confusão mental, alteração da fala ou compreensão, alteração na visão e um ou ambos os olhos, alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar, dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. Então, qualquer sinais de alerta desses que foram citados podem ser um tipo de AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico. Aterosclerose. A aterosclerose é um quadro clínico no qual depósitos irregulares de material gorduroso, chamados de ateromas ou placas ateroscleróticas, se desenvolve nas paredes das artérias de médio e grande porte, levando a um fluxo sanguíneo reduzido ou bloqueado. A aterosclerose é causada por lesão repetida nas paredes das artérias. Muitos fatores contribuem para essa lesão, incluindo hipertensão arterial, diabetes, tabagismo e níveis elevados de colesterol no sangue. A obstrução dos vasos sanguíneos resultantes de aterosclerose é uma causa comum de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Muitas vezes, os primeiros sintomas são dores ou cãibras, quando o fluxo sanguíneo não consegue suprir as demandas de oxigênio dos tecidos. Para prevenir a aterosclerose, as pessoas precisam parar de fumar, melhorar sua dieta, praticar exercícios físicos regularmente e manter o controle da sua pressão arterial, nível de colesterol e controlar a diabetes. A progressão de aterosclerose para essas complicações de risco à vida, como um ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, requer tratamento emergencial. Aqui nós temos uma artéria normal, né, com a parede livre, e uma artéria doente.
placa de ateroma, né, placa de gordura, e o sangue coagulado, ou seja, essa placa vai interromper, impedir a passagem do sangue. E as consequências clínicas, né, da progressão da aterosclerose são angina, infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, AVC, insuficiência renal e doença vascular periférica, aquele famoso pé diabético, né? Então, não há um fluxo que ele não chega e acaba tendo esse pé que normalmente quem tem esse pé diabético acaba tendo necrose nos dedos ou em membros inferiores. E aqui o vaso, né, livre e já com placas de ateroma impedindo a circulação sanguínea. Obrigada.